Você está ouvindo uma ministração da comunidade cristã de Três Coroas. Que essa mensagem possa edificar sua vida. Então, voltando, eu quero compartilhar com vocês. Abre tua Bíblia aí, em Oséias 10, 12. Eu estava falando aqui, talvez a gente vai repetir algumas coisas que a gente tem falado nos últimos meses, mas isso tem um motivo. Eu tenho entendido que o Senhor tem nos levado a alinhar o nosso coração ao dele, para o tempo que nós estamos vivendo. Nós já vivemos muitas coisas, muitas experiências com Deus, e eu creio que aquilo que o Senhor quer nos levar a viver é muito maior do que aquilo que nós já vivemos. Então pensa nisso. Aquilo que tu acha que tu já viveu, assim, do sobrenatural, da abundância, da beleza, do relacionamento com Deus, e tu te alegra por isso, e todos nós nos alegramos, mas o Senhor quer nos levar além. Ele quer nos levar para um outro nível de relacionamento com Ele e da manifestação dele na nossa vida. Aqui, antes de a gente entrar no texto, eu quero falar um pouquinho do contexto que o profeta, através do profeta Oséias, Deus trouxe essa palavra. Oséias, ele, como profeta, ele viveu em dias onde Israel estava prestes a ser invadido pelos assírios. Isso era uma consequência porque Israel, o povo de Israel, havia abandonado o Senhor, havia abandonado a adoração a Deus e estava adorando deuses de nações ímpias, falsos deuses. Então, dentro da própria lei que Deus havia dado para... Dentro da própria lei que Deus havia dado para Israel, estava previsto que se eles andassem com ele, eles seriam abençoados grandemente. Tinha uma lista de bênçãos que iriam vir sobre a vida deles. Porém, se eles o abandonassem, se eles deixassem de andar com ele, se tentassem colocar outro no lugar dele, haveria consequências. E uma dessas consequências seria que eles seriam deportados, exilados, sairiam da terra que Deus havia dado para eles por herança. Israel, nesse tempo do profeta Oséias, ele estava nesse processo. Eles haviam se rebelado contra Deus, o reino já estava dividido. Essa parte do reino, quando é chamado, quando se fala de Israel nesse momento, ele não falava mais da totalidade das 12 tribos de Israel, mas haviam 10 tribos que estavam no norte, é sobre essas tribos que estava falando, e Oséias estava trazendo uma palavra para essas 10 tribos. As outras 2 estavam no sul, Judá e Benjamim, e eram conhecidos como reino de Judá. Mas aqui Deus estava tratando com Israel, com as 10 tribos do norte. E o que estava prestes a acontecer é que eles seriam invadidos, os assírios invadiriam Israel se o povo não se arrependesse, eles seriam levados para terras estrangeiras. E uma tática que os assírios tinham, quando eles invadiam uma nação, eles tomavam o povo daquela nação e eles levavam eles, mas eles não levavam eles para um único local. Eles não fizeram como os babilônicos fizeram com Judá, com o reino do sul, quando eles invadiram. Eles levaram eles para a Babilônia, eles ficaram todos lá. Os assírios não, eles pegavam o povo e distribuíam entre vários lugares, nações, povos, para tirar a identidade do povo, para fazer com que aquele povo desaparecesse. E foi o que aconteceu com as 10 tribos de Israel. Não se ouviu mais falar nelas como nação. E isso ainda vai ser restaurado. Mas essa foi uma consequência que Deus estava falando para eles, que iria acontecer por terem abandonado a adoração a Ele, por terem o deixado como único Deus, estavam servindo deuses estranhos. E aí vem o texto de Oséias 10, porque o que acontece? Apesar de todo esse cenário estar montado, havia uma, vamos dizer assim, uma janela de oportunidade. Deus estava propondo para Israel arrependimento. E no texto diz o seguinte,
Talvez a minha versão está um pouquinho diferente que a NVT, e diz o seguinte: Deus está dizendo para eles: plantem boas sementes de justiça e terão uma colheita de amor. Arem o solo endurecido do seu coração, pois é hora de buscar o Senhor para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então, dentro daquele cenário todo criado, diante de muitos chamados de Deus através de Jeremias, através de Oséias, o povo estava com o coração endurecido. E a resposta que eles deram para esse último chamado de Deus, a reação que eles tiveram, eles não mudaram nada. Eles continuaram ignorando o Deus de Israel e adorando outros deuses estranhos. E aqui nessa palavra, eu quero destacar algumas coisas, e sobre isso eu quero entrar um pouquinho mais fundo, porque apesar de essa palavra ter sido uma palavra clara para Israel, naquela época, a gente tem aprendido que muito do que Deus fez a Israel serve para nos modelar e nos orientar de como devemos viver e nos orientar da forma que Ele quer que nós vivamos. Então, quando vem uma exortação dessa sobre o povo de Israel, nós não podemos desconsiderar que essa exortação também serve para os nossos dias, para nós. Então eu quero entrar um pouco mais fundo nisso, porque aqui, o que Deus propôs para Israel? Semeiem justiça. Ele diz, semeiem, façam aqui na minha versão diz, lancem ou plantem boas sementes de justiça. Em outra versão diz, semeia justiça. E ele diz que o fruto dessa semeadura, a colheita disso seria o amor leal, ou a misericórdia. Deus estava propondo misericórdia a eles. Aí ele faz um chamado muito forte. É hora de buscar o Senhor. É hora de buscar a Deus. Ele diz, é hora de buscar ao Senhor. E qual o motivo? Para quê? Ele diz, para que Ele venha e faça chover justiça sobre vocês. Então nós sabemos, destacando esses 4 aspectos, semear justiça, colher amor, buscar a Deus até que Ele venha fazer justiça. Nós sabemos que a atitude de Israel foi não se arrepender. Os assírios vieram, invadiram e fizeram exatamente o que estavam propostos, o que Deus avisou que ia ser feito, e eles foram e separaram aquelas 10 tribos, distribuíram entre povos. Então não se ouviu mais falar delas, ainda serão restauradas, é a promessa de Deus para Israel. Mas agora, olhando essa palavra para nós, o que isso nos impacta? O que Deus quer falar conosco hoje? O que Ele quer falar conosco hoje, dia 2 de fevereiro de 2025? O que Ele quer falar contigo? O que Ele quer falar comigo? E eu quero entrar um pouquinho nisso, e para isso a gente precisa voltar para o Gênesis. Em Gênesis 1 nós vemos a criação de Deus. E quando Ele cria o homem, Ele dá uma ordem para o homem. Ele diz para o homem se multiplicar, povoar a terra e dominar sobre a terra. Essas palavras, em outras palavras, o que Deus estava dizendo para o homem era para que aquilo que Deus havia feito no jardim, ou que eles viam no jardim, eles deveriam expandir as fronteiras do jardim e levar para fora do jardim. Como seria feito isso? Através de eles se multiplicando, através de terem filhos e mais filhos, e esse povo ia crescendo, e a partir do que eles viam no jardim, a partir do que eles conheciam de Deus, a partir daquilo que eles experimentaram no Éden, eles iriam levar essa glória por toda a terra, até que toda a terra estivesse cheia da mesma plenitude que havia no jardim do Éden. O que era encontrado, o que era destacado lá no jardim? Lá se encontrava ordem, beleza e abundância. Deus, no meio do caos na criação, havia um caos, e Ele traz primeiro ordem para esse caos. Depois que Ele traz ordem, Ele começa a trazer beleza.
com tudo que ele fez através da criação. E a partir dessa beleza também havia a abundância. Então, quando Adão e Eva, criados, foram colocados dentro do jardim que Deus havia plantado no Éden, o que eles encontraram no jardim era ordem, beleza e abundância. E a ordem de Deus para Adão era muito simples. Vocês estão vendo isso? Vocês gostam do que vem? Vocês estão na minha presença? Vocês veem toda a beleza? Vocês veem a abundância que está em volta de vocês. O que eu quero que vocês façam, se multipliquem e levem isso para adiante. Até que toda a terra, não apenas esse jardim que eu plantei, mas toda a terra seja cheia da plenitude que existe nesse jardim. Nós sabemos que a história continuou e, infelizmente, o homem e a mulher falharam. Ele falhou em não confiar no Criador e Pai. Adão falhou em escutar a serpente, a ouvir as mentiras de Satanás e desconfiar daquilo que Deus, o Criador de todas as coisas, havia dito para ele. Não era suficiente ele desconfiar da palavra de Deus, mas ele desconsiderou tudo o que os olhos dele viam. Ele desconsiderou toda a beleza, toda a ordem que existia ao redor dele, toda a abundância que existia ao redor dele, e ele considerou que aquilo que Deus havia falado podia ser mentira, ou somente parte de uma verdade. E foi onde ele desobedeceu, onde ele pecou. Quando Deus vê a situação, ele não poderia ter outra atitude, afinal de contas, o homem havia desobedecido, e a atitude de Deus foi tirar-lhes do jardim, expulsar-lhes do jardim. Ele fecha o jardim, ele coloca anjos ali para cuidar, para que o homem não voltasse para o jardim, comesse da árvore da vida e se tornasse imortal, não tendo mais a semelhança de Deus, porque ele havia perdido a semelhança de Deus no momento que ele pecou. O homem, ele continua a se multiplicar. E com isso aconteceu algo muito terrível. Porque ao invés de o homem, ao se multiplicar, levar junto consigo a ordem, a beleza e a abundância do Éden, do jardim do Éden, ele agora, ao se multiplicar, ao invés de ordem, ele multiplicou o caos. Ao invés de beleza, ele multiplicou a feiura, a destruição, a desordem que a gente percebe hoje no mundo e que aumenta a cada vez mais, né? Ao invés de multiplicar a abundância, o que ele fez foi encontrar escassez, e essa escassez aumenta a cada ano. Eu queria ter pesquisado e acabei não fazendo, e não vou ter um número certo, mas pensando em escassez, vamos pensar só num aspecto. Quantos milhões de pessoas passam fome no mundo hoje? Agora tem pessoas passando fome. E não são algumas pessoas, são milhões. Centenas de milhares, milhões de pessoas passando fome. Um mundo que deveria estar repleto de abundância, está repleto de escassez. Um mundo que deveria estar ordenado, organizado, em ordem, ele está cada vez mais se vê expressando caos. Um mundo que deveria estar repleto da beleza de Deus, a gente vê a feiura que a desordem causa, por não existir ali em determinados lugares, regiões, cidades, países inteiros, o reino de Deus funcionando ali. Então a gente vê que foi trágico aquilo que o homem fez. E ele falhou no que deveria fazer. Agora Deus, ele não mudou de ideia e ele continua empenhado em fazer o que ele fez no jardim se estender por toda a terra. E a forma que ele encontrou de restaurar aquilo que ele havia se propôs a fazer foi enviar o seu filho. Ele fez alianças com Abraão, ele fez alianças com Moisés, e dentro dessas alianças se previa um descendente, um filho,
que viria para trazer ordem, beleza e abundância. E quando Jesus ele vem, a gente conhece a história, sabe como foi a concepção dele, tudo que ocorreu. E aí quando Jesus ele começa a pregar, quando o ministério dele se torna público, ele fala, uma das primeiras coisas que ele fala, depois que ele sai do deserto, que ele foi tentado por Satanás, em Mateus 4,17, ele diz o seguinte: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus aqui ele estava anunciando algo. Ele estava chamando a mesma coisa que aconteceu lá com Israel, através do profeta Oséias. Deus estava chamando o povo ao arrependimento. E ele estava anunciando: se arrependam, porque o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou. O reino de Deus é chegado. Ele está vindo, ele está aqui. E quando a gente pensa no reino de Deus, em Romanos 14:17, Paulo, ele fala algo interessante. Ele diz, pois o reino de Deus não é, ele diz o que não é, comida e nem bebida. Aí ele diz o que é o reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, Jesus ele vem anunciar o reino. E Paulo diz o que é o reino, ou como o reino se manifesta. O reino de Deus se manifesta trazendo paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E se a gente substituir essas palavras justiça, paz e alegria do Espírito Santo por ordem, beleza e abundância, faz todo sentido. Então o reino de Deus, ele vem trazer ordem, ele vem trazer beleza e ele vem trazer abundância. E interessante que, se a gente for voltar para o texto de Oséias, a gente vê Deus falando o seguinte: semeiem justiça. E aí Jesus vem e diz, o reino de Deus é chegado. E o que Jesus fez a partir de então? Ele começou a semear a justiça. Querem ver? Abra a Bíblia aí em Atos 10:38. Aqui Lucas, depois eu vou ler um texto aqui de Lucas 8 também. Eu vou primeiro ler o texto de Lucas 8, pode ficar com a Bíblia aberta em Atos 10. Lucas 8:1, Lucas registra o seguinte: depois disso Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus, e os 12 estavam com ele. Atos 10:38, o mesmo Lucas, ele registra o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. O que Jesus começou a fazer a partir do momento que ele foi batizado, ele foi para o deserto, foi tentado, voltou do deserto, começou a pregar? Ele disse, olha, arrependam-se porque é chegado o reino de Deus. E a partir daí ele começou a semear o reino de Deus. Ele começou a semear justiça. Ele começou a semear ordem, beleza e abundância. Jesus começou a fazer isso. Lucas diz que ele ia por todas as partes. Ele ia por todos os povoados, de aldeia em aldeia. E o que ele fazia? Semeava justiça. A gente poderia dizer o que ele estava levando? O reino de Deus. Ele estava levando expressões e frutos do reino de Deus para a vida daquelas pessoas. E o contexto em que Jesus veio, a maneira que o povo de Israel estava vivendo, eles estavam vivendo no caos, eles estavam vivendo na feiura de estar dominados de novo por um povo, que agora eram os romanos. Eles estavam vivendo a escassez. Então havia caos, feiura e escassez. O que Jesus veio trazer? Ordem, beleza e abundância. E a gente vê isso em expressões, em coisas que Jesus fez. Jesus estava pregando e daqui a pouco ele se deu conta que havia uma multidão imensa, já tinha ficado tarde,
E ele queria alimentar aquelas multidões. Havia escassez, o que ele fez? Ele pegou poucos pães, poucos peixes, multiplicou e trouxe abundância. Ele alimentou uma multidão. E não fez isso uma vez, fez 2 vezes, de alimentar multidões. Ele ia andando de aldeia em aldeia, ele via o caos que estava sobre a vida de uma pessoa, porque ela estava ali possessa de um espírito imundo. O que ele fazia? Ele trazia a ordem, e aquele espírito ia embora e a pessoa era liberta. Ele via a feiura que a doença, que a maldição havia trazido sobre a vida das pessoas. O que ele trazia? A beleza do reino de Deus. Ele curava as pessoas, ele libertava os cativos, ele alimentava as multidões. Junto com tudo isso, o que ele ia fazendo? Pregando o reino de Deus, falando a respeito do reino de Deus, anunciando o reino de Deus. O reino de Deus havia chegado. O rei estava ali. O povo, na ocasião, muitos não o reconheceram como tal, mas Jesus, ele fez isso. Ele veio para semear, ele semeou o reino, ele veio trazer o reino, e dentro dessa semeadura ele sempre trazia ordem, beleza e abundância, que era o que havia lá no jardim, era o que era o projeto original de Deus, era aquilo que Deus continua, é aquilo que Deus continua querendo que aconteça e que se estenda por todo o mundo. Então, a gente vê que quando Jesus ele envia os 12 apóstolos primeiros, os 12 discípulos, aqui o texto de Lucas diz que Jesus ia pelas aldeias, ele ia fazendo bem, e o detalhe é que os 12 estavam com ele. Um pouco depois, ele envia os 12. O que ele envia eles a fazer? Pregar o reino de Deus, curar os enfermos, expulsar os demônios. Trazer ordem, beleza e abundância. Então Jesus ele veio, foi o modelo, ele fez, levou os discípulos juntos para fazer, depois disse para eles fazerem. Eles foram, fizeram. Depois ele envia 72 discípulos das mesmas ordens, eles voltam impressionados com tudo que havia acontecido, porque eles haviam recebido autoridade da parte de Jesus para fazer exatamente o que ele fazia. E eles foram e atuaram. O que eles foram fazer? Eles iam levando o reino de Deus. Eles iam levando a ordem, a beleza e a abundância, onde eles passavam. E Jesus, ele morre, ele ressuscita, ele cumpre o propósito para o qual ele veio nessa primeira vinda, ele volta aos céus. Antes de voltar, ele dá uma ordem para não somente poucos discípulos, mas havia muitos discípulos reunidos com ele, e ele dá uma ordem para eles. O que foi essa ordem? Vão por todo mundo, preguem o evangelho. Ele fala de curar os enfermos, ele fala de expulsar os demônios, lá em Marcos 16, ele fala de curar os enfermos, ele fala de expulsar os demônios, ele fala de trazer ordem, beleza e abundância. Então nós vemos que o que aconteceu com isso? O propósito de Deus foi completamente restaurado. E agora, a partir da igreja, aquela ordem, a beleza e a abundância que haviam no Jardim do Éden, ela está sendo expressa, ou deve estar sendo expressa, manifesta, vivida, e nós andando, progredindo, avançando, nós levamos essa ordem, essa beleza e essa abundância. Ou seja, nós levamos o reino de Deus. Paulo ele lembra que nós somos embaixadores do reino de Deus. Somos aqueles que vão em nome do reino de Deus. Exatamente como os 12 discípulos fizeram, os 72 fizeram, depois lá muitos outros discípulos se agregaram e fizeram também. Chegou a nossa vez, irmãos. Quando eu li essa palavra de Oséias, ela saltou aos meus olhos, porque a pergunta é: nós estamos semeando ordem, beleza e abundância? Nós estamos semeando justiça? E talvez a pergunta é: como eu faço isso?
Na prática, o que eu posso fazer? Ou como eu devo viver? Como é expressar o reino de Deus? Primeiro, tudo começa com o meu relacionamento com Deus. Se não houver relacionamento com o rei, eu não vou expressar o reino, porque eu não vou conhecer o reino. Mas se eu tiver relacionamento com o rei e conhecer o coração do rei, eu vou manifestar frutos que são semelhantes àquilo que se vê no reino. Então, tudo começa com o meu relacionamento com Deus. Eu falei antes que provavelmente eu ia repetir muitas coisas, isso é uma delas. No último ano, principalmente, a gente tem falado muito. E não é porque a gente quer. Não é porque não teriam outros assuntos. Não é porque a gente não poderia usar outro caminho para outros temas para se falar. O que acontece é que o Espírito Santo tem despertado no nosso coração algo muito intenso para uma realidade que nós estamos vivendo hoje, que nós precisamos responder a essa realidade, que é um chamado da parte do Espírito Santo para nós nos relacionarmos com o Pai, para nós nos relacionarmos com o Senhor. Precisamos nos relacionar com Deus, irmãos. Em outros cultos a gente tem falado que as maneiras, existem formas, maneiras de se relacionar com Deus, é através da oração, é através da leitura e do estudo da palavra, é através da comunhão, através de servir uns aos outros. São várias formas de nós nos relacionarmos com o Senhor. Mas uma coisa é, existe um chamado. E é como se uma trombeta, uma corneta, um alarme estivesse soando muito forte para nos fazer entender que é um chamado urgente. É como a palavra que veio através de Oséias disse, é hora de buscar o Senhor. Ele, em outras palavras, estava dizendo, olha, para de fazer tudo o que está fazendo, não te preocupa com mais nada, é hora de buscar o Senhor. E esse é o teor do chamado hoje, irmãos. É hora de buscar o Senhor. Então, a partir de buscar o Senhor, a partir de estar com Ele, como nós semeamos justiça? Proclamando, trazendo a realidade da presença do reino de Deus. Através do quê? Promovendo a paz. Nos relacionamentos, nos conflitos. Ajudar o próximo, sem procurar benefícios para mim mesmo, ser altruísta, né? Ser generoso, ser bondoso, ter compaixão, se importar e ser resposta ao sofrimento do outro. Seguir a Jesus com fidelidade. Relacionar com o Pai, porque nós temos um caminho livre agora ao trono da graça de Deus. Ou seja, eu penso que a melhor maneira de a gente pensar em como expressar o reino de Deus é conhecendo o coração dele. Para conhecer o coração dele, eu me relaciono com ele. À medida que eu me relaciono com ele, o fruto do Espírito começa a ser liberado a partir de mim. E isso, o que acontece com o fruto do Espírito que está sendo liberado? O reino de Deus está sendo manifesto. Então a pergunta é, o quanto eu estou semeando justiça? O quanto eu estou expressando o reino de Deus? O quanto eu estou vivendo o reino de Deus? O quanto eu estou sendo resposta de ordem, beleza e abundância para um mundo que vive no caos, na feiura e na falta, na escassez. E aqui, eu não quero... Porque a gente tem a tendência de espiritualizar tudo, né? Mas eu quero dizer que quando a gente fala de ser resposta e expressar o reino de Deus, é com coisas bem práticas mesmo. Não é somente quando a gente vem aqui no domingo, levanta a mão para adorar, para orar, para cantar. Aqui a gente está expressando algo do reino de Deus, sim, mas não é somente isso. É lá no teu trabalho, é naquilo que tu tem aptidão para fazer, é aquilo que é a tua vocação, é naquilo que tu te sente chamado por Deus, onde tu te sente completo da parte de Deus. Não existe... às vezes a gente tem isso no passado era muito mais comum, mas hoje ainda, às vezes a gente precisa corrigir isso. Dentro da vida cristã, não existe aquela parte que é santa e a parte que é secular. Nós somos um ser inteiro. Quando a Bíblia fala de integralidade ou integridade,
ela fala que somos inteiros, completos. Então nós precisamos expressar o reino de Deus aqui quando estamos entre irmãos, mas precisamos expressar o reino de Deus lá fora, quando estamos no trabalho, às vezes num ambiente hostil, num ambiente que tem caos, feiura, escassez, dentro da família, em relacionamentos, no trabalho, nos negócios, em todos os lugares, onde quer que nós estejamos. Lembrem, Jesus ia por todos os lugares, povoados e aldeias, e o que ele fazia? Semeava justiça, levava expressões do reino de Deus. É como se Jesus ele andasse e aqui ele fizesse um pequeno núcleo do reino de Deus. Ele andava mais um pouco e aqui ele formava um outro núcleo do reino de Deus. Aí ele andava mais um pouco e aqui ele fazia um outro núcleo do reino de Deus. Quando foi a vez dos discípulos, eles fizeram exatamente a mesma coisa. Por onde eles iam, eles formavam pequenos núcleos do reino de Deus. Naqueles núcleos, o que era gerado? Ordem, beleza e abundância. Então, nós, irmãos, individualmente, como família e como igreja, temos essa incumbência da parte de Deus. E para isso, eu não preciso ser teólogo, para isso eu não preciso ter formação, não, eu preciso ter relacionamento com Deus. A partir desse relacionamento com Deus, o fruto do Espírito vai ser gerado e liberado, e a partir dessa liberação do fruto do Espírito na minha vida, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia, amor. A partir da manifestação desses frutos, o que vai acontecer? O reino de Deus vai ser visto, e não só visto, um núcleo vai ser ali estabelecido. E onde é estabelecido, vai começar a ser gerado. O quê? Ordem, beleza e abundância. Guarda essas palavras no teu coração. Pensa assim, eu sou um agente de ordem, beleza e abundância. Eu sou chamado por Deus para onde eu estiver trazer ordem, beleza e abundância. Um exemplo bem bobo, mas prático. Eu cheguei de manhã, abri tudo, aí abri aqui, fui ligar os ares. Quando eu cheguei ali no canto, estava uma mancha de sujeira que as formiguinhas, foi limpo durante a semana, mas as formiguinhas trazem sujeira para dentro. Havia desordem, havia feiura. Eu poderia ter passado por cima, sapateado por cima, né? Não é comigo, né? Afinal de contas, já foi limpo, então a próxima limpeza vai tirar isso ali? Não. Se eu sou um agente de ordem, beleza e abundância, eu posso pegar uma vassoura e levar a sujeira lá para fora. Entenda, é um exemplo bobo, tá? Eu acho que qualquer um de vocês faria isso. Mas eu estou dando um exemplo prático. Talvez lá no teu trabalho existe uma desordem em algo, um caos em algo. Será que tu não foi colocado lá por Deus para trazer ordem? Talvez lá na tua família existe algo que está trazendo feiura, um mau testemunho ou uma impressão ruim. Não sei, não me vem agora um exemplo prático, mas será que tu não está lá para trazer beleza? Será que tu não ficou sabendo da necessidade de um vizinho, de um conhecido ou de um desconhecido que tu não conhece, tu nunca viu, não sabe quem é, mas tu sabe que tem escassez lá? Será que tu essa ordem, essa informação não chegou para ti para que tu providencie abundância? E às vezes a abundância não é muito dinheiro, não é muitas coisas. Às vezes é algo muito simples, prático, que para a pessoa é algo impossível e para ti não vai significar muito. Mas tu está fazendo o quê? Levando o reino de Deus, semeando justiça, sendo um agente que traz ordem, beleza e abundância. O Senhor tem me desafiado muito com isso nos últimos tempos. Nós não somos, nunca fomos e não podemos ser uma igreja que fica dentro de 4 paredes. Mas nós já fomos muito mais atuantes fora das 4 paredes que nós somos hoje. Muito mais. E talvez como a grande maioria da igreja hoje, a gente meio que se acomodou, que é tão bom estar junto, é tão bom sentar confortavelmente numa cadeira e ouvir uma palavra, é tão bom
adorar, louvar junto. É tão bom fazer um churrasquinho junto, né? É tão bom passar o dia aqui no sítio junto. É ótimo, é maravilhoso e faz parte do reino de Deus. Porém, cada um de nós é chamado por onde nós andarmos, indo, Jesus falou, ou vão. Quando ele diz vão e façam discípulos, ele diz indo. Curem os enfermos, expulsem demônios, tragam ordem, beleza e abundância onde vocês forem. Muitas pessoas, irmãos, elas não vão se converter a partir de uma pregação, mas muitas vão se converter a partir de um exemplo. A partir de olhar para a minha vida e ver que na minha vida tem algo diferente, porque a minha vida produz ordem, beleza, abundância. Quando eu estou falando aqui de abundância, eu não estou falando dessa prosperidade que é pregada por aí, tá? Fiquem ligados nisso. Eu não entro nesse caminho aí. Mas o Senhor havia dado a abundância para Adão. É dessa abundância que eu estou falando. Ele tinha tudo o que ele precisava. Não faltava nada. É dessa abundância que eu estou falando. E nós somos resposta para esse mundo para trazer essa abundância. Para trazer a ordem, para trazer a beleza. Amém? Estão comigo? Para encerrar, um último, naquele texto de Oséias 10, 12, tem algo que às vezes passa desapercebido, mas que é fundamental, porque é isso que define tudo. Ele diz para Israel: arem o solo endurecido do seu coração. Tem uma outra versão que diz: façam sulcos ou cortem o solo endurecido. Por que Deus usava essa linguagem? Porque na época era muito comum, Israel lidava com lavoura, com plantações. Então um terreno que não era usado, ele ficava endurecido. E o que Deus estava dizendo para eles? Assim como vocês aram a terra para semear semente, para ter uma colheita depois, agora vocês precisam passar o arado no coração de vocês, porque o coração de vocês está endurecido, para a partir de um coração que uma vez foi arado, vocês poderem semear sementes de justiça. O que isso fala a nós hoje, irmãos? Um coração endurece por falta de relacionamento com Deus. Um coração endurece, vou repetir, um coração endurece por falta de relacionamento com Deus. Logo em seguida que Deus fala isso a Israel, ele diz: arem o solo endurecido do coração. Aí ele diz o seguinte: pois é hora de buscar o Senhor. Então quer dizer, o coração estava endurecido porque eles não buscavam o Senhor. Então o resultado de não buscar o Senhor é endurecer o nosso coração. O que isso significa? Nós não nos importamos com o caos, com a feiura, com a escassez. Desde que não seja comigo, está tranquilo. E às vezes a gente ainda sobe num púlpito espiritual, né? E diz assim: estão colhendo o que semearam. Não é isso que às vezes a gente faz? Mas já parou para pensar que se nós estamos relacionando com o Senhor, nosso coração não vai ficar endurecido nunca. E a partir de um coração que está ali atuante, vibrante na presença do Senhor, ele vai receber o coração, vai experimentar o que está no coração de Deus, e a partir daí vai semear justiça, vai semear o reino de Deus, vai ser resposta às necessidades desse mundo. Sabe, gente, às vezes a gente não se dá conta, mas Deus, ele quer restaurar totalmente esse mundo. E ele vai fazer isso. Ele vai restaurar todas as coisas. Ele vai trazer redenção para todas as coisas. A palavra em Romanos diz que a própria natureza ela geme esperando a manifestação dos filhos de Deus, porque ela sabe que quando isso acontecer vai haver redenção sobre todas as coisas, inclusive sobre a criação. Tudo vai ser redimido, tudo vai ser restaurado. São novos céus, nova terra, é isso que a palavra diz. É para esse lugar que nós estamos andando. Mas o que a gente não pode fazer é sentar confortavelmente e esperar esse dia chegar. Ele vai chegar, mas até lá, o que nós precisamos fazer? É trazer
pequenas porções daquela realidade para os nossos dias hoje. É óbvio que nós não vamos conseguir trazer a plenitude do reino vindouro. Quando Jesus voltar para governar essa terra, nós não vamos conseguir trazer essa plenitude hoje. Mas porções, sim. Porções daquela plenitude. Ao ver essas porções, as pessoas vão olhar. Tá, mas o reino de Deus que tu está anunciando diz respeito a isso? É isso? É essa ordem, essa beleza, essa abundância? Sim, é isso. Ah, mas isso, eu quero esse rei. Eu quero estar debaixo desse governo. É muito diferente de a gente só falar de algo que está por vir, algo que está por vir, algo que está por vir, algo que está vindo. Ó, está chegando, ó, cuidado, vai vir, hein? Não, eu preciso mostrar, o que está vindo é isso. O que está vindo, querido, é isso. É eu te ajudar na tua necessidade, é eu ajudar na feiura que está sobre a tua vida por algum caos que veio sobre a tua casa. Eu te ajudar uns aos outros, ajudar os de fora, levar o reino de Deus, semear a justiça, irmãos, é isso. O Senhor tem me desafiado muito com essa palavra. E eu espero que desafie a ti também. Eu espero que desafie o teu coração também, a ser resposta. Nós somos os enviados. Amém? É importante lembrar que nós não somos capazes de produzir nada sozinhos. Para isso está o Espírito Santo em nós. É o fruto dele. É ele quem produz. Mas ele nos usa para fazer. Ele nos usa para fazer. Então, para semear a justiça, precisamos buscar o Senhor. Não se trata de nossas obras, mas do que o Senhor fará através de nós. Fé produz relacionamento com Deus. E relacionamento com Deus produz mais fé. E com essa porção de fé continuamente sendo renovada e aumentada, nós podemos sim ser resposta para o caos, para a feiura, para a escassez. Nós podemos sim ser aqueles que vão trazer ordem, beleza e abundância. Somos chamados para isso, irmãos. Amém? Amém? Entenderam? Amém? É assim. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho, a gente vai entendendo, porque Deus não está revelando tudo. A gente não aguenta. Ele está se revelando. Mas o que eu preciso fazer? A minha atitude precisa ser diferente da de Israel. O Senhor falou comigo hoje, eu vou reagir da maneira correta, da maneira que Ele espera que eu reaja. Eu vou me tornar um semeador de justiça. Eu vou me tornar alguém que está com o coração quebrantado porque se relaciona com Deus. Eu vou me tornar alguém que é resposta às necessidades. Eu vou me tornar alguém que está preocupado em trazer ordem para alguma situação de caos, trazer beleza onde existe ali a falta dela. Então, eu quero te animar, meu irmão, a junto comigo aceitar esse desafio. E sempre lembrar que nós não somos capazes, mas o Espírito Santo que está em nós, ele é capaz de tudo. Quantas vezes a gente fica melindrado de orar por alguém que está enfermo? Outro dia eu estava contando lá no nosso grupo, eu estava um dia com o meu pai esperando fazer um exame. Acho que a mãe estava junto aquele dia. E aí havia esperando também um casal com uma menininha pequenininha, com gripe, com febre, estava ali ruinzinha, bem ruinzinha, e estava esperando também para fazer um exame. E quando eu vi aquela situação, estava sentado ali naquela situação, eu vi aquilo, daí veio algo no meu coração dizendo assim, por que tu não ora pela menina? Por que tu não pede para orar pela menina? Sabe o que eu fiz? Eu não fiz. Eu fico pensando até hoje, será que ter orado por aquela menina não teria enchido o coração daquela família de justiça? E eles talvez poderiam ter visto o Rei da Glória? Não sei. Mas o que eu sei é que eu não quero mais passar por isso. Eu quero tentar não mais fazer dessa maneira. Eu quero reagir quando o Espírito Santo fala,
ir lá, dar a cara a tapa, como se diz, né? Correr o risco. Afinal, quem está certo é nós mesmos, né? O reino de Deus é que está certo. Então, eu oro para que o Espírito Santo nos dê essa coragem, essa ousadia de poder derramar esperança sobre a vida das pessoas. Amém, irmãos? Vamos orar. Eu quero pedir que os irmãos da música venham aqui. Quem vai servir a ceia já pode se preparar para isso. Você acaba de ouvir uma de nossas ministrações. Esteja conosco em nossas reuniões e siga-nos em nossas redes sociais. Que Deus te abençoe.